câmera está aberta, doutora. Ah, está aberta, né? É que eu não estou enxergando. Acho que é a velocidade da internet. É, que a da senhora está dando umas travadas. Tá. Senhor Eduardo, o senhor está me ouvindo bem? Senhor Eduardo? Não estamos ouvindo o senhor. O microfone dele está aberto até. É, o microfone está aberto, sim, mas a gente não está conseguindo ouvi-lo. Será que ele está na outra sala também? Ele tem que sair de tudo e ficar só nessa sala. Ah, tá, pode ser. É, já aconteceu isso, da pessoa estar nas duas salas, ela não consegue falar aqui. A gente não consegue ouvir. Deixa eu falar aqui com a... Por favor. Liga no escritório, pede para a secretária pedir para o reclamante sair da sala, porque tem duas salas. Provavelmente da outra ele não saiu. Ele tem que sair da primeira que ele entrou. Da sala virtual. Não da sala onde está. Filhinha, para fora. Gracinha. Oi, estão me ouvindo? Bom dia, senhor Eduardo. Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo, sim. Também estou ouvindo claramente a doutora. Ok. Senhor Eduardo, onde é que o senhor registrava o ponto? Onde eu registrava o ponto era... Eu registrava na área, na segurança do... Tem um departamento de segurança, era próximo ao meu setor. Ah, tá. Que o depoente registrava o ponto? Não era no meu setor, era em outro setor, que era da segurança patrimonial. O depoente registrava o ponto no setor de segurança patrimonial, que ficava próximo ao setor do depoente. Era do lado, o meu outro era uns 300 metros do lado, mais ou menos. A 300 metros de distância. A média, e assim, falando fisicamente em número, é mais ou menos isso. Tá. Pode fechar essa frase? Quando o senhor entrava na empresa, o senhor fazia o quê? Então, eu vinha, entrava na portaria, passava nesse setor aí, passava meu cartão magnético. Assim que o senhor entrava na empresa, o senhor já registrava? Não, eu tinha um pedaço de caminhada para entrar da portaria até esse ponto de acesso do cartão para passar. De lá eu já ia para o meu setor. O senhor registrava, o senhor fazia esse percurso da portaria até o local de ponto em quanto tempo? Dá uns 700 metros, lá, uns 5 a 10 minutos, né?
Mas minutos. para o senhor entrar na empresa até bater o ponto, quanto tempo? Para eu ir embora da empresa? Não, para o senhor entrar pela portaria e chegar até o local onde o senhor registrava o ponto. Calculando em minutos, era minutos, né? Era uns 7 minutos, vamos pôr assim, uns 700 metros, mais ou menos. Que o depoente passava pela portaria, Isso, vírgula, percorria 700 metros, isso, vírgula, registrava o ponto. isso. Depois que o senhor registrava o ponto, o senhor fazia o quê? Aí eu ia para o meu setor, Para quê? para trabalhar, no caso. Daí eu já entrava lá, geralmente já tinha um quadro de anotação qual veículo que eu ia rodar. Aí eu já ia para uma sala lá e já ficava, dava 6 horas, já ia para dentro do carro. Tá. Registrava o ponto, ia para o setor. Quando era de manhã, né, no caso. Eu trabalhei todos os horários da Volks, eu trabalhei. Registrava, ia para o setor, visualizava o quadro. Visualizava. O quadro onde estava marcado o carro que o depoente ia dirigir, Isso, exatamente. vírgula, permanecia em uma sala até dar o seu horário para que o depoente pegasse o carro. O senhor pegava o carro, era a partir do horário que estava marcado para o senhor começar a trabalhar? O carro, sim. O depoente pegava o carro. A partir do horário marcado para iniciar a sua jornada. No final do dia, o senhor, depois que o senhor batia o ponto, o senhor fazia alguma coisa? Como assim? Depois que eu marcava o ponto? No final do dia. O senhor fazia o quê? Depois que eu marcava o ponto, esse ponto que é o inverso da minha entrada, né? Eu saía, andava até a portaria e ia embora, ia para casa. Pode fechar essa frase, que após o registro... Final, né? Isso, no final. Que após o registro do término da jornada, o depoente fazia o caminho inverso do indicado no item 2, e ia para casa. Na época que o senhor trabalhava lá na Volks, no finalzinho do seu contrato, o senhor tinha um contrato de empréstimo consignado? Empréstimo consignado? Acho que nessa época eu acredito que eu não tinha empréstimo do Banco Volkswagen, você fala? Algum empréstimo consignado, o senhor lembra? Tinha? Acho que não. Não tinha. Tá. E com o Banco Volkswagen? O senhor tinha? Falar que eu vou lembrar, eu acho que eu não tinha. Pode ser, eu acho que não tinha. Costuma assim, deixa eu falar, a Volkswagen, ela fornece, por exemplo, você quer comprar um carro, por exemplo, você pode financiar um carro pelo Banco Volkswagen, você pode fazer diversas coisas, sim. Você está trabalhando lá, porque você tem a sua garantia do emprego, né? Então, você... Falar se eu lembro, eu não lembro. Vírgula. Eu acho que não. Vírgula. Não se recorda se tinha empréstimo? Eu acredito que não. E acredita que não. Depois que o senhor saiu da Volks, o senhor foi cobrado por algum banco a pagar alguma dívida de empréstimo? Ou não? Não. Não? Que após sair da Reclamado,
após sair da reclamada, o depoente não foi cobrado pelo pagamento de dívida com nenhum banco, por nenhum banco. O senhor foi alvo de chacota lá no local de trabalho? Ah, sim, de chacota não. Eu, assim, a respeito de alguns acontecimentos que houve dentro da empresa, tinha alguns fatos que me incomodavam lá, entendeu? Tá, era só um pouquinho. Que o depoente não foi alvo de chacota. No local de trabalho. Vírgula. Mas alguns fatos o incomodaram. Que fatos foram esses que incomodaram o senhor? Pressão psicológica, né? Porque eu trabalhava dirigindo um automóvel, aconteceu alguns acidentes comigo, que eu rodava em média 100 mil quilômetros por ano, 500 quilômetros por dia, e ocorreu, eu ser sujeito, eu sou um ser humano, né? Teve acontecido de eu ter um acidente dentro da empresa, e teve uma pressão psicológica do RH, principalmente do senhor Renato, que ele falou que se eu plantasse mais alguma, assim, nesse sentido de bater um carro, eu ia perder meu emprego, né? E eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho filhos menores, né? Isso me deixava muito preocupado. Eu sou uma pessoa muito responsável. Que o depoente sofreu pressão psicológica no local de trabalho. Inclusive no meu setor, que eles falavam que era obrigado a dar advertência, né? Eu tive algumas advertências por causa desses acidentes aí. Tá. No decorrer da minha carreira profissional aí, eu fiquei de 98 a 2017 dirigindo automóvel dentro da Volkswagen, assim, externamente. Depois sofreu pressão, vírgula. Rodava 500 quilômetros por dia. Em média. Em média. Vírgula. 100 mil quilômetros por ano. Vírgula. Sofreu alguns acidentes com os veículos que dirigia. Vírgula. O senhor Renato do RH disse para o depoente que iria perder o emprego se continuasse a sofrer acidentes. Vírgula. O depoente recebeu algumas advertências durante o contrato, em razão dos acidentes, e temia perder o emprego. Alguma vez o senhor já recebeu alguma punição de algum fato que o senhor, de algum ato que o senhor não praticou lá dentro da empresa? Tipo assim, por exemplo, um acidente que talvez a causa não era minha, eles eram obrigados a assinar uma advertência. Vou falar, você assina ou vai assim, alguém assina por você como testemunha. Eles mandavam ver, entendeu? Que o depoente tinha que assinar advertências. Vírgula. Mesmo quando não havia dado causa. Mesmo quando não havia dado causa ao acidente. Posso citar um exemplo dentro da empresa? Tá bom, doutor. Vírgula. Ali. Diziam que se não assinasse, 2 testemunhas assinariam.
Mas o senhor já recebeu advertência de fato que não ocorreu? De fato que não ocorreu? Não ocorreu. Então, isso que eu queria citar um exemplo. Por exemplo, para a senhora entender, doutora. Por exemplo, furei um pneu dentro do campo de prova. Me deram advertência, porque tinha uns tocos dentro do campo de prova. Pegou, bem do lado da pista. Furei o pneu, me deram advertência. Acertei uma carretinha que transportava madeira dentro da fábrica num período noturno, que não tinha sinalização nenhuma. Eles jogaram essa responsabilidade em cima de mim, entendeu? Tá. O que o depoente cita que recebeu advertência porque um pneu furou em razão de tocos que haviam na pista. Dentro do campo de provas da Volks. Vírgula, no campo de provas. Vírgula, não tinha responsabilidade pela existência destes tocos. Os tocos tem no campo de prova, mas qualquer coisa, sair do lado, pegar, pode furar o pneu, né? Cortou o pneu, advertência. Carretinha mal sinalizada dentro da Volkswagen. Pode fechar essa frase. Que o depoente atropelou uma carretinha que não estava sinalizada e no período noturno, vírgula, recebeu advertência em razão desse acidente. Na verdade, esse da carretinha eu tomei uma punição e fiquei afastado. Acho que foram 3 dias. Recebeu punição. Essa da carretinha. Eu fiquei 3 dias sem minha remuneração e tomei a advertência. Desse acidente e ficou suspenso por 3 dias sem salário. Na verdade, doutora, sobre esse fato aí, isso aí até me acarretou problema assim, porque eu chegar dentro da minha casa, sou um homem responsável, falar o que para meus filhos? Você está tomando uma advertência, eu sofri um acidente. Isso me afetou muito psicologicamente até dentro da Volkswagen. E os fatos indicados em seu depoimento o afetaram psicologicamente? Bastante. Doutor Paulo. Excelência, depois que o reclamante adentra a empresa, mas antes de efetivamente começar a trabalhar, ele poderia, se quisesse, ir a um banco, a um quiosque, circular pela empresa? O senhor podia isso? Antes do seu horário de trabalho, mas depois que o senhor entrou na empresa, ir no banco ou ir no quiosque? Não, nesse momento eu ia direto pro meu posto. Se eu quisesse fazer alguma coisa nesse sentido, eu ia no meu horário de almoço. Ah, tá. E o depoente não podia ir ao banco ou quiosque ao ingressar na empresa. Se quisesse ir a esses locais, ia no horário de almoço. Exatamente. Doutor Paulo. Relativamente às advertências, excelências, elas estão relacionadas a acidentes que efetivamente aconteceram? Os acidentes dessas punições, eles aconteceram, de fato, ainda que não tenha sido responsabilidade do senhor? Está cortando aqui. Os acidentes que estão nas advertências, eles aconteceram, de fato? Mesmo que não foram de sua responsabilidade? Doutora, cortou um pouco, eu não consegui entender completamente a pergunta. Eu quero saber se os acidentes que estavam relacionados nas advertências realmente ocorreram, mesmo que não fossem de responsabilidade do senhor. Assim, aconteceu o acidente. Tá. Que os acidentes indicados nas advertências efetivamente ocorreram. Aconteceu.
vírgula, ainda que o depoente Acidente é acidente, né, doutora? Acidente está Ainda sujeito a qualquer que não, ainda que o depoente não tivesse responsabilidade pela ocorrência. Doutor Paulo. A reclamada tem por norma, quando acontecem esses acidentes, a fazer uma investigação interna antes de tomar qualquer decisão, antes de... Acontecia isso? A empresa investigava o responsável pelo acidente ou não? Eles faziam uma avaliação lá de encarregado, de pessoas envolvidas, Tá. né? Que a reclamada fazia uma avaliação do acidente entre os encarregados e as pessoas envolvidas. O senhor participava dessa avaliação ou não? Eu fazia um relatório e entregava, né? Ele perguntava, quando era com o encarregado, eu falava o que acontecia diretamente para ele, fazia o meu relatório, entregava e ficava registrado na empresa. Fazia uma avaliação entre os encarregados e as pessoas envolvidas, vírgula, o depoente fazia um relatório, Isso. vírgula, relatava verbalmente ao encarregado e entregava o documento à empresa. Doutor Paulo. Se ele sabe informar, Excelência, ocorrendo um acidente com um colega de trabalho, motorista de teste também. Se a empresa chegasse à conclusão de sua investigação de que ele restou uma culpa, ele também seria advertido? Ele tem conhecimento disso? Os outros motoristas de teste também eram advertidos quando eram envolvidos em acidentes? Sempre. Sempre? Que os motoristas de teste, os demais motoristas de teste, também eram advertidos. Porém. Quando. Doutora. Espera só um minutinho. Quando se envolviam em acidentes. Pois não. Porém, mas era perceptível que em cada quadro de cada pessoa, cada funcionário, de repente eles agiam de uma maneira. Tá. Mas explica que com cada funcionário a empresa agia de uma maneira. Exatamente. Doutor Paulo. Nada mais, Excelência. Nada mais. Pode fechar. Isso aí, pode colocar lá o dispensado depoimento pessoal da reclamada. Doutor Gustavo, eu vou pedir para o senhor escolher a testemunha que mais fácil sabe aqui do processo. Vou escolher o senhor Erinaldo. Erinaldo? Isso. Então, pede para ele entrar, por favor, doutor. Pois não. Deixa eu pedir aqui só um minutinho. Por favor, Patrícia, qualifica a pessoa. Aqui no processo, não. Eu não vi documento de testemunha no processo. Aí, as testemunhas que forem ouvidas, os senhores juntem documento, por favor, delas em 5 dias, tá bom? Pois não, Excelência. Correto. Pode ir qualificando, Patrícia, que eu já volto. Tá bom, doutor. Oi, senhor Erinaldo. O senhor abre, por favor, o som do senhor? Senhor Erinaldo, o senhor está conseguindo me ouvir? Senhor Erinaldo? Doutor Gustavo, ele está no escritório? Ele está lá, numa sala separada. Tem como o senhor entrar em contato com o escritório? Que eu acho que ele não está ouvindo. Pois não, vou ligar lá, só um minutinho. Só um minutinho que eu já estou providenciando aqui. Tá bom.
Erinaldo, se você estiver escutando, clica na sua tela do seu celular, vai aparecer um microfone. Aí você clica nele para abrir seu microfone. Senhor Erinaldo? Excelência, por gentileza. Pois não. Estou tentando entrar em contato lá no escritório do doutor para liberar. Excelência, eu vou impugnar a oitiva da testemunha, porque, ao que indica, inclusive até o doutor já comentou, ela se encontra no escritório do patrão do reclamante. Ainda que em sala separada, eu comungo da ideia que é o mesmo espaço físico, de difícil controle. Então, essa razão, eu vou fazer esse requerimento a Vossa Excelência. Tá. Eu vou rejeitar o requerimento, doutor, porque, assim, logo no começo da audiência, todos concordaram que ela fosse realizada dessa forma. Então, o fato dele estar lá... Não, Excelência, a insurgência quanto à realização telepresencial não tenho. É só o fato de estar no mesmo espaço físico que o reclamante e demais testemunhas. Doutor Gustavo, eu vou pedir para o senhor, pedir para o pessoal lá do escritório, colocar o senhor Erinaldo em uma sala separada dos demais, viu? Sim, não, isso é a orientação, já faço essa, Excelência. Tá, ele está lá no escritório ou está na casa dele? Ele está no escritório, o reclamante e ele. Mas Senhor assim, em Erinaldo, ambientes separados. Tá. Senhor Erinaldo, o senhor está me ouvindo agora? Senhor Erinaldo? Senhor Erinaldo, o senhor está conseguindo ouvir? Sim. Estou ouvindo. O nome do senhor é Erinaldo Miranda. Estou ouvindo. Tá, o nome do senhor é Erinaldo Miranda. De Almeida. CPF? 124, 420, 908, 21. Qual é o endereço? Rua José Nascimento Machado, número 190, Jardim Ana Rosa, Taubaté, São Paulo. Pois não, doutora. Aí abre um outro parágrafo. Pode colocar o patrono da reclamada. Impugna a oitiva da testemunha. Vírgula. Posto que está no mesmo ambiente do reclamante e a outra testemunha. Abre um outro parágrafo. Senhor Erinaldo, o senhor está sozinho em sala ou o senhor está acompanhado de alguém? Pois não? O senhor está sozinho? O senhor está sozinho não, aí estou sozinho nessa na sala? sala. Sim, sozinho. Que a testemunha afirma que está sozinho em uma sala. E o senhor está no escritório do advogado? Sim. No escritório do advogado. Abre um outro parágrafo. Pode colocar, tendo em vista que a testemunha declarou que está sozinha. Em uma sala. E que todos concordaram com a audiência telepresencial. Vírgula. Rejeito a impugnação da reclamada. Excelência, por gentileza, os protestos. É para tocar protestos, patrono da reclamada. Abre um outro parágrafo, aí está, vamos lá. Senhor Erinaldo, o senhor está aqui para servir de testemunha e o senhor não pode mentir.
Se mentir, o senhor pode ser processado e preso. Pois não? Se eu lhe fizer alguma pergunta, a qual o senhor não saiba da resposta, não tenha visto o fato, é só dizer, não vi, não sei, não tem problema nenhum, tá bom? Sim, O senhor se compromete a dizer só a verdade? sim. O senhor trabalhou ou trabalha na Volks? Continuo efetivo na Volks. Desde quando que o senhor trabalha lá? Eu trabalho na Volks desde 1/9/89. Que trabalha na reclamada desde 1/9/89. O senhor lembra o setor que o senhor trabalhou nesse período de 2014 a 2017? Continuo trabalhando no setor 2742, durabilidade, engenharia de veículos. No setor de durabilidade, isso, qual que é o número 27? Isso. 2742. 2742, durabilidade. 2742, doutora. E qual é o nome? Isso, de veículos. Durabilidade de veículos. O nome é durabilidade de veículos, né? Tá. Esse setor aí que o senhor está indicando, era o mesmo Isso, setor que o senhor Campo de Eduardo Flores. trabalhava? Ou era diferente? Correto, mesmo setor. Mesmo? Aí, pode colocar lá, Mesmo setor. vírgula, mesmo setor do reclamante. Quando o senhor entrava na empresa para começar a trabalhar, o que o senhor fazia? Entrava eu, no meu caso, de ônibus, descia do ônibus e ia a caminho do setor onde ficava disponível, a disponibilidade do setor, lá na sala que a gente tinha. Tá, que o depoente descia do ônibus. E depois que o senhor passava pela portaria, o senhor registrava o ponto onde? O ponto na época atual aí era registrado na segurança. Mas na época do senhor Eduardo. Leitora. Ela na segurança. E aí, quanto... Passava na portaria. E aí? Eu da portaria... Quando eu descia do ônibus até a portaria, dá mais ou menos 1,5 km da portaria de ônibus até o setor. Passava, vírgula, percorria aproximadamente 1,5 quilômetros até chegar no setor. E até bater o ponto? O senhor demorava quanto tempo entre passar pela portaria e bater o ponto? Não, o ponto já era a hora que a gente passava na leitora, na segurança, a gente já passava, já era o ponto já. Mas entre a portaria e a leitora, quanto tempo que o senhor gastava? Hoje eu gasto em torno de 10 a 12 minutos do local do pátio. Senhor Eduardo. É a mesma distância, doutora. Em torno de 10 a 12 minutos. Pode fechar essa frase, Patrícia, que o depoente gastava de 10 a 12 minutos para passar pela portaria até chegar na coletora de ponto no setor de segurança. E o senhor Eduardo? Era a mesma coisa do senhor ou era diferente? O senhor Eduardo, ele ia de ônibus, né? Era a mesma coisa do senhor ou era diferente? Ele não ia de ônibus, ele ia de carro, ele parava um pouco antes do trajeto que eu fazia, né? Então, a distância era um pouco menor, mas era em torno de 8 a 10 minutos também. Que o reclamante ia para o trabalho de carro? E gastava de 8 a 10 minutos para passar pela portaria e chegar na coletora de ponto.
Depois que o senhor batia o ponto, o senhor fazia o quê? Ia para o local de trabalho. Que após bater o ponto, vírgula, o depoente ia para o local de trabalho. E lá no local de trabalho, o senhor fazia o quê? A gente ficava à disposição do setor, aguardando o horário para iniciar as atividades. Para o local de trabalho. E ficava à disposição no setor. Aguardando dar o seu horário de trabalho. Depois que o senhor batia o ponto no final do dia, o senhor fazia o quê? Retornava do setor até o local para pegar o ônibus para retornar à residência. E quanto tempo que o senhor gastava nesse trajeto? Bateu o ponto e saía até onde pegava o ônibus? É a mesma coisa, excelência. De 10 a 12 minutos também, a distância é a mesma, o retorno até o pátio de ônibus. E após bater o ponto, vírgula, o depoente gastava de 10 a 12 minutos para chegar no pátio e pegar o ônibus. Depois que o senhor Eduardo chegava lá no setor, o que ele fazia? Ficava à disposição do setor também, excelência. A mesma coisa que eu declarei já anteriormente, ele ficava à disposição do setor. Patrícia, pode só complementar no item 5? Vírgula, o mesmo ocorria com o reclamante. No final do dia, o senhor Eduardo procedia da mesma forma que o senhor, depois que ele registrava o ponto para sair? Ele se dirigia ao... Todos tinham que registrar o ponto, bater o ponto para sair do local de trabalho, né? Que após bater o ponto... Saía do setor, passava pela segurança, passava na coletora para dar a saída e depois se dirigia ao pátio. Após bater o ponto, vírgula, o reclamante se dirigia ao pátio para ir embora. O senhor trabalhou no mesmo turno que o senhor Eduardo entre 2014 e 2017, ou não? Sim. Que turno foi esse? Trabalhava no terceiro turno. Que é de que hora até que hora esse turno? Esse seria das 21h51 às 6 da manhã. Que trabalhou com reclamante no terceiro turno. A gente está no regime de compensação. Hoje é 21h33. Tá. Mas é na época que eu quero saber, tá? No terceiro turno. Isso. Pode na época, esse horário. Parênteses, das 21h51 às 6 da manhã. Às 6. Das 21h51 às 6. Isso. Isso. De 2014 a 2017. Pode puxar essa frase. O senhor sabe dizer se o senhor Eduardo se envolveu em acidentes com os carros que ele fazia os testes lá na empresa? O senhor se recorda? O senhor sabe dizer se o senhor Eduardo se envolveu em acidentes com os carros que ele fazia os testes lá na empresa? Sim. Que o reclamante se envolveu? Sim. Que o reclamante se envolveu em acidentes com os carros
que testava. Sabe dizer se a empresa fazia uma investigação desses acidentes? Sabe dizer se a empresa fazia uma investigação desses acidentes? Era feito algum acompanhamento no local para poder ver a responsabilidade se era a responsabilidade do motorista ou se era alguma falha que ocorreu no referido momento do acidente, né? Tá. Que a reclamada fazia uma apuração. Para averiguar se havia responsabilidade do motorista. Ou falha. Essa falha que o senhor falou, a falha do veículo? Pode ser a falha humana ou a falha do veículo. Tá. Ou falha humana ou do veículo. O motorista envolvido nesse acidente, ele era ouvido pela empresa? Era relatado o fato ocorrido ao encarregado do turno. Que o motorista envolvido no acidente... No boletim de ocorrência. Tá. No boletim de ocorrência, quando era interna, era feito o boletim de ocorrência interno. Tá. Que o motorista envolvido no acidente fazia um relatório para o encarregado. O senhor sabe me dizer se alguma vez o senhor Eduardo foi punido sem ser responsável pelo acidente? Não só ele, como outros motoristas também, Excelência. Que o reclamante e outros motoristas foram punidos sem serem responsáveis pelo acidente. Como é que o senhor sabe disso? O senhor participou da investigação dos acidentes ocorridos com outras pessoas? Como é que o senhor sabe disso? Porque eu já passei por isso, Excelência. Vírgula, sabe do fato? Não participei da investigação, porque o próprio depoente... O acidente ocorrido com o Eduardo, ele relatou ao encarregado do turno, tá. E junto com o encarregado do turno, esse acidente, no caso do ocorrido com o Eduardo, foi elaborado um BO junto à segurança da fábrica. Tá, porque o próprio depoente passou por esta situação. Qual era a sua função lá no setor do senhor Eduardo? O próprio depoente passou por esta situação. Qual era a sua função lá no setor do senhor Eduardo? A minha função é motorista mecânico de teste. Que o depoente é motorista e mecânico de teste. O depoente é motorista e mecânico de teste. Doutor Gustavo. Excelência, eu gostaria de saber do depoente, o senhor Erinaldo, se ele, quando ele houve um acidente com ele, se ele também sofreu alguma punição por parte da empresa. O senhor foi punido em razão de acidente ou não? Se ele também sofreu alguma punição por parte da empresa. O senhor foi punido em razão de acidente ou não? Sim, não. Sim. Que o depoente já foi punido em razão de acidente. Eu cheguei a ser punido com medida... O depoente já foi punido em razão de acidente. Sim. Doutor. Se ele se lembra o fato que houve, explicar o que foi o acidente e se foi averiguada a responsabilidade do depoente. Doutor, ele já indicou aqui que a empresa fazia essa averiguação e ele Sim. também indicou que eles recebiam punição mesmo quando não eram responsáveis. Qual o acidente? O acidente do Eduardo? Se foi averiguada a
Não, o senhor só responde o que eu perguntar, tá bom? Olha os itens 10 até 12, doutor. Não, tá certo. Tá? Tranquilo, Mais sim. alguma Tá pergunta, certo. doutor? Tá. Deixa eu só terminar a voz aí, tá dando retorno. Tá dando um atrasado. retorno, eu não sei por que isso está acontecendo, doutor. É porque ele deve estar no notebook, Viva Voz. Aí Pois não, doutor? eu queria saber do depoente. Só um minutinho. Queria saber do depoente se é procedimento, o abastecimento, não o abastecimento, o acompanhamento de um abastecimento diário nas bombas de combustíveis. Ah, doutor, eu não entrei nessa seara porque o perito relatou que era assim. Ele até indicou aqui, falou a quantidade de vezes e como era esse acompanhamento. Tá, então eu vou reformular a Eu não entrei pergunta. nessa seara, porque o perito ele confirmou isso, ele está dizendo que não há. Mas o Tá. acompanhamento ele confirmou. Sim, eu vou Pois não. reformular a pergunta. Se esse acompanhamento é um procedimento obrigatório. O senhor sabe dizer, o motorista de teste era obrigado a acompanhar o abastecimento do veículo ou não? Mas o acompanhamento ele confirmou. Se esse acompanhamento é um procedimento obrigatório. O senhor sabe dizer, o motorista de teste era obrigado a acompanhar o abastecimento do veículo ou não? Sim, excelência. Sim. Que o motorista de teste Correto. era obrigado a acompanhar o abastecimento. Era obrigado a acompanhar o abastecimento. Pois não, doutor? Por qual motivo, excelência, Que há a essa gente obrigação? preencher Pois não, doutor? Por que tinha que acompanhar? Há essa obrigação. Por que tinha que acompanhar? Esse é o motivo que a gente tinha que acompanhar, era para ver se havia pressão no bocal de abastecimento e o preenchimento da planilha junto ao posto com a quantidade e litros de combustível que foi colocado no veículo. Aqui, para averiguarem a pressão no bocal de abastecimento. Para averiguarem a pressão no bocal de abastecimento. E para preencherem uma planilha. Contendo os litros de combustível que foi colocado no veículo. Foram colocados no veículo. Pelo motorista que estava no local. Doutor. Nada mais, excelência, somente. Doutor Paulo. E essa planilha era mencionada o nome do motorista. Oi? Posso falar, excelência? Acho que o Erinaldo ainda está falando ali, está dando um retorno aqui. Mas eu acho que foi no final. Pode falar. Adentrando a empresa, e antes de iniciar o trabalho, se ele necessitar ir a um banco, um outro local, ele poderia ir? O senhor podia fazer isso, senhor Erinaldo? Ir a banco ou a outro local, assim que o senhor entrava pela portaria da empresa? Ou a outro local, assim que o senhor entrava pela portaria da empresa? Esse é o horário que a gente entra, geralmente o banco está fechado. No caso, como a gente trabalhava no terceiro turno, mas em horário que a gente trabalhava no período, a gente geralmente ia em horário de almoço no banco, né? Ah, tá. Que o banco estava fechado quando o depoente iniciava a jornada. E se dirigia a ele no intervalo para o almoço. Doutor. Excelência, na verdade, eu fiz referência a caixa eletrônico, desculpe, quando eu falei banco, né? Se ele poderia ir ao caixa eletrônico, e a lanchonete, por exemplo, poderia ir. O senhor podia ir à lanchonete e ao caixa eletrônico assim que o senhor entrava na empresa, ou não? O senhor podia ir à lanchonete e ao caixa eletrônico assim que o senhor entrava na empresa, ou não? Sim. Pode fechar essa frase, que o depoente podia ir ao caixa eletrônico
caixa eletrônico e a lanchonete quando ingressava na empresa. Mais alguma pergunta, doutor Paula? Sim, eu gostaria de esclarecer com a testemunha, Excelência, porque ele disse que trabalhava no terceiro turno e nós estamos falando aqui no processo de 2014 para frente. Se efetivamente de 2014 até a saída, o reclamante era do primeiro turno ou não? O senhor lembra se de 2014 até a saída o senhor Eduardo trabalhou no terceiro turno? Excelência, trabalhou no terceiro turno e o reclamante saiu do terceiro turno após o fato ocorrido, onde ele se acidentou com o veículo, onde bateu numa carretinha que estava estacionada lá dentro da fábrica, num local que impróprio, sem sinalização, e após esse ocorrido, ele foi para qual? Tirado do turno e foi passado para o primeiro turno. Ah, tá bom. Que entre 2014 e 2017... Ele foi para o primeiro turno, Excelência. Tá. O reclamante sofreu um acidente com uma carretinha. O reclamante sofreu um acidente com uma carretinha mal sinalizada. E foi deslocado do terceiro para o primeiro turno. Mais alguma pergunta, doutor Paulo? Onde permaneceu até a sua saída da fábrica. Vírgula. Permaneceu neste último até a sua saída. O depoente relatou que chegou a sofrer uma punição relacionada a um acidente. O acidente efetivamente aconteceu? Doutor, eu nem perguntei isso mais, porque o reclamante, ele confessou no depoimento dele que os acidentes aconteciam, ainda que não foram de responsabilidade dele. Isso é fato certo já. Última pergunta. Pois não. Esta avaliação de ter ou não ter responsabilidade pelo acidente é uma avaliação pessoal do depoente? Esta avaliação de ter ou não ter responsabilidade pelo acidente é uma avaliação pessoal do depoente? A empresa... Poderia reformular a pergunta novamente? O senhor mencionou que sofreu uma punição e não foi responsável por ela. Não foi responsável pelo acidente. Mas quem indicou que o senhor não foi responsável? Foi o senhor mesmo ou foi a empresa? Então, Excelência, eu tive acidente... Excelência, eu tive um acidente fora na sequência com 3 animais. Eu atropelei 3 animais. Então, e desses 3 animais que resultou em uma certa perseguição. Tá, mas eu quero saber... Uma certa, assim, o senhor como falou se o motorista fosse o culpado. Tá, mas o senhor falou para mim que o senhor não foi responsável por esse acidente. O que ficou na situação. Sim, mas esse acidente, o senhor falou que não foi responsável, foi a empresa que disse isso para que o senhor não foi responsável, ou o senhor que avaliou que o senhor não tinha responsabilidade sobre esse acidente? Foi feito o procedimento junto à segurança do trabalho e eles devem ter avaliado isso aí, né? Que o pessoal da segurança do trabalho avaliou junto com a CIPA. A segurança do trabalho junto com a CIPA, melhor, pode colocar junto com a CIPA, avaliou. Avaliou os acidentes. Os acidentes nos quais o depoente se envolveu. E indicaram que a responsabilidade era do depoente.
Pode fechar essa frase. Que o depoente atropelou 3 animais. Em acidente, vírgula. Não foi responsável por estes acidentes e indica que passou a ser perseguido. Não foi responsável por estes acidentes. E indica aqui Que passou a ser perseguido. Mais alguma pergunta, doutor Paulo? Não, excelência, obrigado. Senhor Erinaldo, o seu depoimento foi concluído. O senhor aguarda aí, por favor, tá bom? Pode desligar o seu microfone. Ok. Doutor Gustavo, é necessário ouvir outra pessoa? Não? Pode colocar o reclamante dispensa a oitiva de sua outra testemunha. Isso. O microfone estava desativado aqui. Doutor Paulo, vai ouvir a sua testemunha? Ouvi, excelência. Qual é o nome? É o Vanderlei. Tá, o senhor pede, por favor, para ele ingressar na sala? Vou ligar, excelência, um minutinho. Tá bom. Oi, seu Vanderlei. O senhor abre o microfone, por favor? Isso, qual o CPF do senhor? É 100 877. Nossa, tá muito baixinho. Você aumenta o volume, por favor? Tá ouvindo agora? Nossa, eu continuo ouvindo super baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui o meu. Pode falar. 100 877. Nossa, eu não tô ouvindo. Camila, você 100 pode falar com ele? Para aumentar um pouquinho? Patrícia, ele está bem longe de mim. Eu posso fazer uma outra ligação para ele. Olha, eu coloquei no máximo, tá me ouvindo? Ouvindo bem baixinho, mas estamos. Tá, é 100 877 62897. Tá faltando algum número aqui. Não, Patrícia, é 100 ponto, qual o outro número? 877 877. 62897, é isso aí. Ok. Seu endereço? É Rua Mariana Marcondes César Romeiro 643. Fica onde? Pindamonhangaba. Patrícia, por favor, vá lá até a sala de espera e autoriza as pessoas e avisa que nós estamos um pouco atrasados, para eles não ficarem... Ah, já foi? Já fui, pode deixar. Ótimo, ótimo. Obrigada. Obrigada. Nada.
Senhor Vanderlei, o senhor está me ouvindo bem? Sim, senhora. O senhor está aqui para servir de testemunha e o senhor não pode mentir. Se mentir, o senhor pode ser processado e preso. Se eu lhe fizer alguma pergunta, a qual o senhor não saiba da resposta, não tenha visto o fato, é só dizer não vi, não sei, não tem problema nenhum, tá bom? Ok. O senhor se compromete a dizer só a verdade? Sim, senhora. O senhor trabalha na Volks? Trabalho. Desde quando? Desde 1993. Trabalha na reclamada desde 1993. E o senhor trabalhou no mesmo setor que o senhor Eduardo? Sim, senhora. Lembra a época? De 98 até o desligamento dele. Eu ainda estou na fábrica. E se ativou no mesmo setor do reclamante de 1998 até a saída do autor. Qual que era a função do senhor nesse setor? Hoje eu sou encarregado de testes, mas eu fui motorista. Que hoje o depoente é encarregado de teste, vírgula, mas trabalhou como motorista. O senhor foi encarregado dele nesse setor ou não? Foi. Pode fechar essa frase, que foi encarregado do reclamante. O senhor via o senhor Eduardo entrando na fábrica ou não? Entrando na fábrica, não. Eu chegava sempre antes que ele e eu vi ele chegando aqui ao setor. Tá. Que não viu o reclamante ingressando na fábrica. Vírgula, via o autor chegando no setor. E quando ele chegava no setor, ele já tinha batido o ponto ou não? Já, porque o ponto fica antes da oficina. Vírgula. E já havia registrado o ponto, porque a coletora fica antes da oficina. Pode fechar essa frase. Quando o senhor Eduardo chegava no setor, ele fazia o quê? Normalmente ele se dirigia à sala reservada aos motoristas, a uma área de lazer, onde tomam café e ficam batendo papo. Que normalmente o reclamante ia para a sala de espera, onde permaneciam os motoristas, onde ficava tomando café e batendo papo. Depois que o senhor Eduardo batia o ponto no final do dia, ele fazia o quê? O senhor sabe? Olha, ia para casa dele, direto. Que o reclamante ia para casa, depois de registrar o ponto, ao final da jornada. O senhor sabe dizer quanto tempo que ele gastava entre bater o ponto e sair pela portaria da empresa, ou não? Eu posso dizer o quanto eu gasto. Bater o ponto e ir até a portaria, eu gasto em média uns 8 minutos. Que o depoente gastava em média 8 minutos para registrar o ponto no final da jornada e passar pela portaria da empresa. O senhor sabe dizer se o senhor Eduardo já recebeu punição por acidente que a empresa concluiu que ele não era responsável? Olha, eu tenho ciência de que ele recebeu medida disciplinar por acidentes aos quais ele estava envolvido. Mas foi apurada a responsabilidade dele nesses acidentes que ele recebeu a punição?
Foi, como por exemplo o dia do acidente na carretinha, né? Tá. Que o reclamante recebeu punições por acidentes que a empresa concluiu que foi responsável. Vírgula, como, por exemplo, o acidente com a carretinha. Essa carretinha, ela estava sinalizada lá no local do acidente? Antes do acidente acontecer? Não, simplesmente ela estava estacionada lá, não tinha nenhum Não? Tá. cone dizendo que ela estava lá. Pode fechar essa frase. Que a carretinha estava simplesmente estacionada e não havia cone indicando que estava no local. Por que que o senhor Eduardo foi responsabilizado por esse acidente? Olha, eu entendo que ele passava várias vezes ali pelo local durante a jornada de trabalho dele. E numa das vezes ele veio a colidir, então ele tinha ciência que a carretinha estava ali. Que o reclamante foi responsabilizado pelo acidente com a carretinha, porque passava pelo local várias vezes e sabia que ela estava lá. Esse acidente aconteceu durante o dia ou à noite, o senhor sabe? À noite. À noite? Vírgula. O acidente aconteceu à noite. Ele tá com um delay, tá? Por isso que ele tá mais devagar. O acidente ocorreu à noite. À noite, era possível ver a carretinha parada lá no local? Ou não? Eu entendo que sim. Pode fechar essa frase, que o depoente entende. E era possível ver a carretinha parada à noite. Doutor Paulo. Excelência, se os subordinados dele, depois que adentram a empresa, antes de iniciarem o trabalho, podem ir a um caixa eletrônico, uma lanchonete, sem pedir autorização ou precisam pedir autorização dele para isso? O senhor sabe disso, senhor Vanderlei? Naturalmente, eles podem ir ao caixa eletrônico ou comprar um lanche antes da jornada de trabalho. A gente só Mas precisava pedir autorização para o senhor para isso ou não? Antes do horário? Não necessariamente, inclusive, porque tem banco do lado de fora da nossa área de trabalho. Às vezes eles ficam sentados lá, só adentram a área após o início da jornada. Que os subordinados do depoente podiam ir ao banco ou à lanchonete antes do horário de início da jornada, sem lhe pedir autorização, porque tinham que estar no setor a partir do horário de início de suas jornadas. Doutor. Quando acontece um acidente com um motorista de teste envolvendo um veículo da empresa, a empresa tem algum procedimento interno para apurar isso? Doutor, eu nem perguntei sobre isso, porque o reclamante já confirmou, inclusive, que ele prestava relatório nesse procedimento. Pois não. Ele tem conhecimento que o reclamante tenha sofrido algum tipo de perseguição pelo fato de ter sofrido acidente? O senhor sabe dizer, o senhor presenciou isso, o senhor Eduardo sendo perseguido de alguma forma por ter sofrido acidente? Não, senhora. Não? Que o reclamante
não foi perseguido por ter sofrido acidente. Pois não, doutor? A última pergunta, se ele tem conhecimento de que em janeiro de 2013 foi extinto pela reclamada o abastecimento manual dos veículos de teste. Ah, doutor, eu nem perguntei isso porque o perito, todo mundo confirmou, inclusive o reclamante, para o perito, lá no laudo. Que só acompanhava, né? Como depois aconteceram as pagou, perguntas só anteriores, tá bom. O senhor tem mais alguma mais. pergunta? Não tenho mais. Doutor Gustavo, o senhor tem mais alguma pergunta? Excelência, eu queria saber do depoente se o reclamante se envolveu em mais de um acidente na empresa. Você sabe dizer em quantos acidentes ele se envolveu? Olha, antes desse da carretinha, 15 dias antes, ele tinha se envolvido num acidente dentro da empresa também. Que 15 dias antes do acidente com a carretinha, vírgula, o reclamante se envolveu em outro acidente. Além desses dois, o senhor se recorda de mais algum outro? Se eu não me engano, em dezembro de 2016, ele teve um acidente externo aqui. Tá. Vírgula. Em dezembro de 2016, o autor se envolveu em um acidente externo. Lembra de mais algum outro ou não? Não? No momento, eu não estou me lembrando. E não se recorda de outros. Doutor. Se em todos esses acidentes relatados pelo depoente, o reclamante foi punido. Sabe dizer se ele recebeu punição em todos esses acidentes que o senhor mencionou? Eu creio que o encarregado do momento deve ter dividido esse problema com o RT e tomado alguma providência, sim. Mas o senhor sabe dizer se ele foi punido nesses acidentes que o senhor indicou? Da carretinha, esse outro 15 dias anterior e esse outro de dezembro de 2016? O 15 dias antes da carretinha, eu creio que só foi um bate-papo com ele. Da carretinha, eu entendo que ele sim foi punido. E de 2016, eu creio que também. Tá. Que o depoente acredita que o reclamante tenha sido punido pelo acidente de dezembro de 2016, vírgula, não foi punido pelo acidente ocorrido 15 dias antes, pois apenas participou de um bate-papo e foi punido pelo acidente com a carretinha. Mais alguma pergunta, doutor Gustavo? Não, excelência. Tá. O senhor está dispensado, senhor Vanderlei? O senhor só aguarde um pouquinho com o seu microfone desligado. Ok. Obrigada. Aí, Patrícia, 5 dias para... Ah, você colocou lá também para o reclamante, né? Eu vou pedir para os senhores juntarem o documento das testemunhas. Sim. Excelência, esse prazo poderia ser de 10 dias? Aí eu vou dar 10 dias para todo mundo, então, tá bom? Por Aí, favor. inclusive, para os senhores apresentarem razões finais. Ok? Ok, excelência. Pode colocar lá, viu, Patrícia, aqui, ó, concedo prazo de 10 dias para juntar o documento da testemunha e para o reclamante também. Fica 10 dias para todo mundo. E aí pode colocar reclamante lá em cima, viu, Patrícia? Ficou reclamada também. Aí, ó, concedo prazo de 10 dias para que o reclamante. Isso. Mais algum detalhe para colocar na ata? Pelo reclamante, não, excelência. Está tudo ok com a ata, doutor Paulo?
Sim, Excelência. Então, estão todos dispensados, daqui a pouquinho eu assino a ata e vão ter acesso a ela. Ok. Obrigado, Excelência. Bom dia, Bom dia. obrigado. Bom dia, bom, Bom dia. dia. Tchau, Bom dia, tchau. doutor. Tchau, Obrigado. bom dia a todos. Dia. Muito obrigada. Doutores, alguém precisa de atestado? A texto Acho do que da parte reclamante. do VW